FM, programa Dom de Resende, olá a todos os ouvintes da Futura FM. E hoje eu estou aqui com o capitão José Dias, que foi o ex-combatente da FEB, e para falar um pouquinho sobre sua experiência durante a Segunda Guerra Mundial e o que ele passou. Capitão José Dias, boa tarde para o senhor, viu? Muito obrigado pela... Matheus, é um prazer tê-lo aqui comigo, viu? E eu divulgar sobre a Segunda Guerra Mundial. E capitão José Dias, para começar como pergunta inicial, para dar uma perspectiva para os ouvintes, e quem que é o senhor? Por exemplo, qual que é o nome completo do senhor? O que o senhor fazia durante a época de civil e etc. Dá um sumário, dá uma explicação mister do que o senhor fez da vida e etc. Filiação, João Dias Ferreira, Francisca Fernando Santos, nascido em Piranguinho, no dia 30/6/23, e lá vivi até 1938, e saindo de lá para Belo Horizonte, vim para Itajubá, quartel do 1º Batalhão de Pontoneiros, servi no Exército 14 meses, fui licenciado e voltei convocado para a Segunda Guerra Mundial em 1944, tendo servido durante o tempo todo lá na Itália como reservista de primeira categoria. Eu fui convocado para a guerra, não era de carreira não, porque muita gente fala, eu não era de carreira, eu fui de carreira até 42, depois fui licenciado, trabalhei na Rede Mineira de Aviação, trabalhei na lavoura, plantei feijão, milho, arroz, café, carreei, arei terra, fui um menino que nunca ficou de braços cruzados, sempre atividade. Pratiquei vários esportes durante a vida, dentro dos meus limites. Não, meu pai era lavrador também, e quando eu nasci já era separado de minha mãe. Eu fui criado pela minha mãe e por nosso Pai do Céu, que é Jesus Cristo. Viu? E até hoje eu agradeço muito, muito, muito a atenção que Jesus me dá e me fez oficial do Exército Brasileiro. Viu? Um modesto lavrador de Piranguinho, fazedor de pé de moleque, e conseguiu sair oficial do Exército Brasileiro. E capitão José Dias, o senhor falou que é de Piranguinho, por que o senhor veio para Itajubá na época, então? Eu vim porque lá em Piranguinho não tinha meio nenhum pra gente, viu? Era município parado, não tinha trabalho. Trabalho lá era só balcão ou então lavoura. Aquele tempo era bem restrito, a parte de emprego era difícil. Eu trabalhei como empregado em 39, com 16 anos, em Belo Horizonte, na sapataria Para Todos, Rua São Paulo. Trabalhei quase um ano com salário de 60 reais por mês. Morava na casa do meu padrinho, que ele me alojou, e eu agradeço ele até hoje a cobertura que ele deu para mim. E, por exemplo, como é que o senhor foi de trabalhar como sapateiro para ingressar no Exército, por exemplo? Mas como é que foi trabalhar de sapateiro para depois ingressar no Exército? Eu ingressei no Exército casualmente, né? Sem emprego, sem profissão nenhuma. Apresentei-me como voluntário, que tempo aceitava. Eu, com 18 anos, eu estava dentro do 1º Batalhão de Pontoneiros. Eu nunca tive outro emprego, porque era difícil naquele tempo, né? Eu não tinha curso superior, não tinha um curso assim que desse margem para emprego, né? Viu? E agora, dando um espectro global, como é que durante a Segunda Guerra, como é que estava Itajubá, por exemplo? Itajubá estava sabendo o que estava acontecendo na guerra, estava a par de tudo que estava acontecendo? Eu acho que sim, viu? Porque
o decreto de convocação foi total, né? Então, acho que o Brasil inteiro tomou conhecimento. O Getúlio Vargas, nosso presidente da ocasião, não queria decretar guerra, não, contra o eixo, Roma e Berlim. Mas o povo saiu à rua, os estudantes, e ele acabou cedendo e decretou o estado de guerra, cuja guerra eu participei como terceiro sargento do Exército. Viu? E, capitão, o senhor disse que foi voluntário. Como é que foi esse trabalho de ser voluntário? Como é que o senhor, por exemplo, tinha um lugar de alistamento lá que o senhor tinha que botar o nome e ir pro Exército? Ou não, de que jeito que foi? Aqui tinha, que tempo nosso não tinha alistamento militar. Era meio... Não tinha essa obrigatoriedade de alistamento. Eu fui para lá espontaneamente, me aceitaram, passei no exame médico, eu e mais 4 amigos passamos e fui incorporado em março de 41 no 1º Batalhão de Montaneiros, 3ª Companhia de Equipagem de Pontes, e com mais outros 47 amigos, cujos só tenho hoje vivos eu e um amigo da turma lá do quartel. O resto já passou para o segundo andar. E como é que foi essa convocação? O senhor foi de Itajubá para o Rio de Janeiro direto ou teve que ficar esperando? Porque pelo menos que eu sei, do tempo de convocação foi de 41 até 43, não foi? Pra depois 43 em diante, né? Eu fui convocado para a Itália em 43. Eu era funcionário da Rede Mineira de Viação. E lá apresentei-me já, cujo certificado de reservista meu deve estar perdido lá no escritório da rede, lá em BH. Aí fui chamado, recebi a convocação, voltei para o quartel, reincorporado em 1º de janeiro de 43. Em março ou abril de 43, eu saí promovido a cabo. E cabo eu permaneci até junho de 44, quando fui indicado para o integral 9º Batalhão de Engenharia de Combate, cuja sede foi Entre Rios, Estado do Rio. Lá, o coronel promoveu a 3º sargento e mais outros colegas, que agora não vou mencionar, e embarcamos no dia 30/6, quando eu fazia 21 anos, no navio para o destino ignorado. Ninguém sabia, só os oficiais sabiam. Nós, praça, não sabia de nada. E depois de 14 dias, desembarcamos lá em Nápoles. E de Nápoles nós seguimos o roteiro da FEB até Turino, quando terminou a guerra, 8 de maio de 45, graças a Deus. E capitão José, como é que foi o treinamento para o senhor se preparar para ir para a guerra direto? Como é que foi esse treinamento? Não houve treinamento nenhum. O treinamento foi lá, na Itália, fazendo pontes, porque a engenharia não combate. Engenharia é arma do trabalho, né? Pontes, estrada, minas e armadilha, essa é a função da engenharia na guerra. Eu construí lá, eu e meus colegas, umas 10 pontes daily, aquela montada de painel em painel. Capitão, como é que funciona a construção de pontes? Eu sempre fiquei curioso acerca desse fato. Como é que funciona a construção? Por exemplo, tem um riacho lá, o senhor constrói temporariamente? Como é que funciona isso aí? Lá na Itália a gente fazia porque não tinha ponte. O alemão
E o americano destruiu todas as pontes que eu vi lá na Itália. Então, a gente, para a tropa continuar o combate, tinha que ter uma ponte provisória. Era feita de ferro, madeira, o piso, e podia passar até um tanque de guerra. E relacionado à construção de pontes, era só especialidade do 4º Batalhão de Engenharia de Combate ou tinha outros batalhões ainda lá, outros regimentos? Não, lá na Itália só funcionou como engenharia o 9º BE, Batalhão de Engenharia de Combate, 9º BE. Mas e como é que foram, por exemplo, os equipamentos que o senhor utilizou durante a guerra, as armas, por exemplo? Porque pelo que eu sei, os americanos eram armas de Primeira Guerra Mundial. Os nossos amigos americanos forneceu tudo, só não forneceu homem. O homem ele pediu, e o Brasil mandou para lá, para a Itália, 25.500 homens. O americano fornecia café, almoço e janta, farda, conforme a farda, só permaneceu conosco a farda verde do Exército. O resto o americano vendeu para o Brasil. Viu? Então, não teve treinamento nenhum. Eu não treinei lá na Itália, lá eu fiz um curso na Engineer Training School americana para lançar qualquer tipo de ponte de painel, para qualquer tonelada. A gente, de acordo com o formulário lá, a gente construía qualquer tonelada para tanque, para trator, passava tudo em cima, viu? E como é que foi esse contato com os americanos, por exemplo, brasileiro e português? O americano fala inglês, como é que funcionou esse treinamento? Não foi fácil não, viu? Eu, como diz eu falo um pouco de italiano, mas inglês nada. Então tinha que ter intérprete. Nos cursos de ponte, de minas, tinha que ter um oficial brasileiro, intérprete, para traduzir, tá bom? E relacionado ao equipamento, qual que eram as armas, por exemplo? É isso que eu estou tentando lembrar, por exemplo. Era uma M1 Garand, que era as armas, que era o rifle dos americanos, não era? Depois, né? Nós levamos para a Itália o fuzil antigo, de 1908. Andamos com ele muito tempo lá. Aí, mais tarde, o americano inventou o Garand, que o meu amigo aqui está ventilando, de 8 tiros. Mas eu nunca usei. Nunca usei arma nenhuma na Itália. Só carregava nas costas para medida preventiva. Viu? E com essas armas de 1908, como é que o senhor, por exemplo, enfrentou o alemão que tinha uma arma de última geração para aquela época? Como é que foi isso aí? Porque pelo que eu sei, quando o soldado americano morria, o brasileiro pegava a arma dele para ter um equipamento melhor. É verdade isso mesmo? Essa parte eu não sei, viu, Matheus? Mas eu sei que nós levamos para lá, que eu tenho convicção, foi o fuzil 1908, e lá, não sei se já usava, ou começamos a .50, metralhadora, e a .30, americana. Nós usamos muito lá. Eu, inclusive, era comandante da armas pesadas. Eu tinha sob meu controle a .30 e a .50. A .50 era uma arma perigosíssima. Até a artilharia antiaérea ela funcionava. Tinha vários tipos tinha traçante, perfurante e incendiária, os projetos. E era arma que o alemão temia. A aviação também usou muito esse tipo de .50, que era o americano forneceu para o Brasil. Ô capitão, agora vamos voltar um pouquinho mais no processo do senhor, por exemplo, ir do Brasil para a Itália. Como é que foi esse processo todo?
Pelo senhor disse, o senhor nem sabia por onde o senhor estava indo. Como é que estava sendo a apreensão, por exemplo? Aquele foi um tormento, viu? Eu ainda deixei aqui em Itajubá, no dia 16 de junho de 44, uma esposa, um filho com 10 dias, e fui para Entre Rios. Entre Rios, nós deslocamos para o caso do Porto do Rio e embarcamos no navio, sem, como eu falei, sem saber para onde ia. O navio, dia e noite, 14 dias dentro de um barco daquele lá, com 5 mil e poucos homens para alimentar, né? Café, almoço. Eu passei 14 dias sem nenhum alimento sólido, só líquido, água e às vezes alguma fruta que eu comprava dos colegas. Eu não picotei o meu crachá de refeição uma vez. Eu e um outro colega que já faleceu. Não alimentamos nada. Eu só fui alimentar lá na Itália, no dia quando desembarcamos lá, 16 de julho, aquelas latinhas, comida enlatada, que não é, no fim a gente fica até, não aguenta mais, enjoa, fica enjoado, porque ela não tem graça nenhuma, viu? É porque essa comida enlatada é padrão americano, não é padrão americano? Tirava da lata lá, esquentava e distribuía. Por exemplo, qual que é a diferença da comida enlatada do americano para brasileira? Comida normal, por exemplo, brasileira. É difícil, né? Lá e tivemos que fazer o quê? Eu tinha dia que comia 5, 6 batatinhas com casca e 4, 5 pedacinhos de carne, era o almoço meu. Muitas vezes. Viu? Eu tava até para pensar, por exemplo, o comandante, o senhor não falou nada mesmo quando o senhor estava indo? Não falou nem de guerra? Não falou nem de guerra? Não vi nenhum meu comandante de pelotão, de seção, que era Tenente Paulo, e o comandante da companhia, Capitão Meller. Vi um dia, de relance, o general Mascarenha dentro do navio. Era 5 mil homens dentro do navio, né? Não tinha lugar nem para pisar. Foi terrível. Mas a gente tinha 21 anos, era jovem, deitava e dormia. Eu nunca pensei em torpedo, em nada. Mas, o senhor viu o general Mascarenhas de Moraes? Senhor... De relance, mas não conversei com ele, não. É porque, pelo que eu sei, a presença dele era imponente naquela época, não era? Olha lá. Os 4 lá, que foram na guerra. Viu? Você vai ver. Mascarenhas, Zanóvio, o Cordeiro de Faria e um outro que era o intendente. 4 generais. Eu não vi o comandante de seção na guerra. Não procurei médico também, Fiquei lá na minha. Não tive problema nenhum. Mas quem que dava ordem pro senhor? Ninguém. Eu também não dava ordem para ninguém, né? A turma sumia lá, você já pensou? Dentro de um navio daquele lá tem um, você viu lá. 5 mil e poucos homens dentro daquilo lá, não é fácil não, viu, Batão? Não tinha lugar nem para botar o pé, para tomar um ar, sair lá no cais, no convés. É difícil, não é fácil não. Até pra gente que acha que o mundo hoje em dia é fácil, naquela época é um negócio bem mais complicado. Não é mole, não. Mas e ao chegar à Itália, qual que foi o sentimento que o senhor teve na hora? Porque naquela hora que eles avisaram o senhor que você estava na Itália. Devagar, né? Aí foi falei, puxa vida, onde nós vamos montar e fazer o quê? Tinha que cumprir ordem, vamos desembarcar, cada um seguiu o seu destino, meu batalhão
ficava destacado, sabe? Longe, a seção ali, a seção lá, não ficava juntos não. Era Venceslau Braz, Piranguinho, sabe? No frio, no inverno, eu passei porreta terme com os colegas da minha seção, que era do Tenente Paulo. E lá a neve dava 50 centímetros de altura, a torneira danada de água, banho só domingo, lá como é que chama essa, onde tem água quente? Águas térmicas mesmo, né? Lá tomar banho, só os domingos. Nossa. É fogo, viu? Mas e, por exemplo, o senhor veio de um país tropical, como é que é estar num país onde 6 meses pega neve, por exemplo? 14 graus abaixo zero. Enfrentamos, tinha lá, ó, lareira lá, esquentava a mão, lá tomava um cafezinho, tá? E comentava sobre o dia. Você viu aquela granada, passou, viu aquele... Lá era o comentário. Nossa, vocês falaram com toda naturalidade de bala passando pra cá e pra lá. A nossa sorte, que a engenharia ainda dormia dentro de casa. O infante nosso enfrentava lá, linha de frente. Mas qual que eram os dormitórios seus? Cada um por si, Deus por todos. Era no chão, quem tinha uma tabuinha, punha a tabuinha, era... forrava, cobertores, tinha cama não. Depois, no fim da guerra, começou, aí melhorou. O americano já fez aquele alojamento. As tendas, né? Aquela barraca para 10 praças, aí já tinha cama, mas no fim da guerra. Mas durante a guerra, era... Se vira aí, vamos ficar aqui. Eu dormi aqui em Estado do Rio 24 dias em cima de uma lona coberta com um cobertorzinho, coturno, travesseiro. Era soldado do exército, 41. Mas E durante o inverno, por exemplo, lá, eles davam a roupa de inverno, porque pelo que eu sei, existe a farda de inverno. O americano não, isso aí tinha. não faltou. No problema de farda, de blusa, de cobertores, não faltou. Foram bem apoiados nessa parte, viu? Ninguém passou frio, não. E é verdade que o senhor tinha que botar jornal no coturno lá? Para evitar de pé de trincheira. Porque se você esquentasse o pé gelado, ele dava problema. Então a gente punha porque ele respirava o pé, né? Não ficava. Se você pusesse meia, né? Aí é pior. O feno, o jornal. Você ouviu falar isso? Vi. Eu vi naquele dia da palestra da doutora Celiana. Aí você não podia usar, no seu infante lá, como é que... O infante tinha mais proteção, mas também está dia e noite com o inimigo lá à vista. Não podia perder o contato. Mas peraí, o senhor falou do infante, aquele era o pessoal que ia na linha de frente, o senhor ficava um pouquinho... o senhor só construía, fazia as pontes, etc, né? E dormia em casa, né? A engenharia ainda teve essa... A gente trabalhava durante o dia, chegava à noite, à tarde, vinha para o alojamento, lá cada um se virava como podia, né? Aí o infante que estava na linha de frente, tinha que estar contato com o inimigo, não podia perder. O senhor teve um contato com os infantes para escutar os comentários dele da linha de frente, do front? Nunca tive, Matheus. Nunca conversei com um colega de... Foram 3 regimentos, né? Você já pensou? 5.000 homens, só na infantaria.
eu nunca conversei assim, com nós sobre a Itália. Eu tinha vontade. Esse amigo lá de São Lourenço é infante, sabe? Coronel. Como é que eu falo? Inácio, eu esqueci o nome dele. Coronel Junqueira. Ele foi infante, mas nunca conversei com ele assim, de cara a cara, não. Tenho vontade. Uma hora eu vou lá em São Lourenço. Está lúcido ainda, 103 anos. Precisa cogitar dar uma entrevista com ele. Pode deixar assim. Viu? Fala, Coronel Diniz. O capitão disse que tem um coronel lá em São Lourenço, 103 anos, foi infante. Se eu não quer agendar, viu? Porque eles são patente superior, né? Viu? E o senhor viu por acaso um alemão de frente? Teve que enfrentar um alemão ou... Não. Eu vi alemão no dia da entrega da divisão. Mas passamos por lá. Também não parou, não. Eles entregando as armas, tá? A 148 que combatemos lá, né? Só nesse dia que eu vi. Mas não deu para encarar, porque o carro, o caminhão passou, não podia parar, sabe? Mas assim, de cara a cara, nunca vi. Só tinha mais contato com o italiano. Mas nem com os prisioneiros, por exemplo, porque tinha bastante prisioneiro também. Não podia. Acho que não podia. Eu nunca vi um ferido lá na Itália, nem um morto. Nunca. Esses 2 amigos meus que levou a bomba, que eu estaria junto, não vi. Eles foram enterrados, os pelotão de sepultamento, né? Porque você vê o amigo ali arrebentado, você perde o filme, não perde? Uhum. Então, mas é psicológico, sabe? O senhor falou que teve contato mais com os italianos, com o povo italiano, ou, por exemplo, com o exército fascista, por exemplo? Ou você teve com o pessoal mesmo que morava nas vilas? Muito difícil, mas tinha 2 facções lá, né? Tinha os partisanos, que eram nosso amigo, e os fascistas, que eram do Mussolini. Alemão, né? Então, nem Mussolini, porque Mussolini a gente não tinha tempo. Você saía de manhã, voltava à noite, à tarde, no outro dia de manhã, quer dizer, não tinha tempo de estar. A gente tinha uma parte que tirava aí 3, 4 dias de férias lá em Florença, hotel de descanso. Aí a gente, mas não parlamentava muito, porque não entendia, né? Eu falo um pouco italiano, algumas palavras. Buongiorno, buonasera. Você falou aí partigiani, fascista, porque não tinha, sabe, contato. Era engenheiro brasileiro e alemão. O senhor falou dos dias de descanso, ia para... Tinha um hotel próprio para os soldados? Do Brasil. Pagava. Aí a gente ainda conversava um pouquinho com o italiano, né? Porque a língua italiana é quase igual à nossa, né? Eu falo alguma coisa. Buongiorno, buonasera, ragazza, paesano, calzolaio, sapateiro, poucas. É mais no modo de cortesia, não seria isso? Bom dia, boa tarde, né? Coronel, coronel não, capitão, perdão. Como é que era o relacionamento com os outros pracinhas também, com os colegas seu de regimento, etc? Era bom mesmo? Era difícil, porque eu te falei, né? Cada sessão ficava num ponto, então não tinha... mesmo o pessoal meu da engenharia, muito difícil eu ver o outro da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira, né? Era difícil porque cada um ficava destacado num ponto X, tá? Para atender aquela região. Era cada
cada seção de engenharia atingia um regimento de infantaria. Construção de estrada, manutenção, a ponte, e as minas e armadilha que eu não mexi, mas cada seção tinha o seu comprometimento. É porque as coisas têm que ser bem divididas mesmo. Um tem que trabalhar com a questão de estrada, outro de ponte. Né? Então eu gostava o Corneto. Mas então eu passei muito tempo sem ver o Capitão Chaves, foi comigo. Sargento Passos, tá ali, foi comigo. De vez em quando ele. Chaves. Porque ficava, eu te falei, Venceslau Braz, Piranguinho, Maria da Fé, sabe? Cada sessão tinha um ponto X para atender o regimento de infantaria. Porque isso aí é bastante interessante, né? Cada coisa é bem divisionada, um tem que trabalhar no setor que é específico. É porque o rapaz da ponte também é tão importante quanto o rapaz da linha de frente, porque, por exemplo, no caso dos tanques, ele tem que permitir a passagem dos tanques. Tem a canção nossa, né? E sobre a ponte, e o seu braço faz, passa a coluna em busca da vitória. Pontoneiros, avante, pontoneiros, ergamos nossos braços varonil, para suster com vigor de brasileiro, sempre mais alto o nome do Brasil. Então, um depende do outro, viu? O infante está lá segurando o alemão, mas tem que atravessar. E o alemão, o americano, não deixou nada em pé. Ponte igual essa Tancredo Neves aí, não ficou uma. O vão só. A aviação. O americano da aviação é um maior. Bombardeia até acabar. Aí, enquanto não vai avisar, não tem ninguém lá não. Aí ele entra. Mas na infantaria não é tanto. O nosso é melhor ainda. Como ele falou, né? Não sei onde está escrito. Ou é louco ou é o melhor soldado do mundo, né? Nós tomamos Monte Castelo, né? Você vê. O americano estava lá com Quintarma, né? Quintarma, ali. O quinto exército americano, Nós trabalhamos com o quinto exército americano. Mas foi oficial brasileiro. Eu achei que o Brasil mandou muita gente. Podia ter reduzido da metade. O Brasil podia ter mandado uns 5.000 homens lá para aí. Eu acho. Já era muito. Né? Já era bastante. Mas 25 está ali. Você já viu algum lugar, não viu? Eu vi que foram 25 mil. 1.500. É fogo. Está pagando pensão, está pagando. Para todo mundo. Verdade. Pagando americano. A farda, o armamento. Está pagando tudo. E qual que é a diferença de pensamento do americano pro brasileiro? É porque você falou que, por exemplo, eu sabia que o americano, quando ele pegava a aviação dele, bombardeava tudo mesmo, né? Não. Porque o americano, eles tinham mais tecnologia que a gente. Então, por exemplo, eles tinham liberdade para... Liberdade não, condição econômica e financeira para fazer isso aí. Tinha. Ele fala, Itajubá hoje. Não. Enquanto não avisasse lá, é o que eu falo, que acabou, não tem ninguém, não tem alemão lá mais não. Aí ele entrou. A aviação não tinha. Você vê que ele acabou bombardeando Hiroshima e Nagasaki, né? A bomba atômica, né? Também se não fosse aquilo, não acabava a guerra nunca, né? O alemão é fogo, viu, Matheus? É fogo. E pelo que eu sei, o japonês também não desiste fácil, no caso de uma guerra, não. até o último homem. Até o último homem. Também, outra raça. É fogo, viu?
E pelo excesso de excesso, não, excedente de tecnologia que eles têm, o brasileiro, por exemplo, tinha o homem que o senhor falou, a infantaria que conseguia, que enfrentava, tinha coragem de enfrentar o alemão de frente, né? Não, tinha que manter contato direto. Aqui é a base alemã, lá no Monte Castelo, e a base brasileira tinha que ter gente ali acordado noite e dia para acompanhar o movimento do alemão lá no Monte Castelo. Tinha, viu? É porque antes de ter que ir no front, como é que era o brasileiro fazia mesmo? Era pequenas unidades que vasculhava a área, não é? Fazia. Patrulhava. Patrulhava, é isso mesmo. Aí depois que foi vendo que a tropa brasileira era realmente boa, que o Brasil foi começando a Foi despontar devagar. nas Nós não operações. tivemos treinamento. No infante eu não sei. Aí não fala, você pergunta se treinou. Não houve treinamento. Eu não treinei nada, treinei lá. Eu fazia ponte aqui de pontão do rio. Lá eu fazia ponte de madeira e ferro. Muito diferente. Aí eu fiz o curso de pontes dele para lançar. Mas não acabou. Não lembro mais de nada. Tinha os diplomas ali do curso. Viu? O Dias, eu queria uma ponte de 20 toneladas. Então você tinha que calcular, porque ela não tinha suporte. Ela ia sendo, sabe? O suporte era aqui no nariz que a gente falava. Então tinha que calcular para chegar lá, pá, aí caía na base. É isso que eu tô dando para pensar. Você não tem que fazer uma análise do tamanho de uma parte do riacho e do outro, por exemplo, é igual o Teorema de Tales. Do vão, ou pode ser rio, pode ser, como é que fala, viaduto, né? Tem que ver o comprimento, fazer o cálculo. Eu não faço mais, acabou, né? 44. Mas porque ela não tem, sabe, apoio. Ela é lançada e até que chega na base do outro lado e tem que ter um cálculo bem feito para não correr acidente. Porque ela é tudo painel. Os painéis de ferro, emendando, pino de madeira, só o tabuleiro. Sabe? Só o tabuleiro. E como é que foi? Eu não sei se eu tinha perguntado antes. Como é que funciona esse tipo de ponte temporária, por exemplo, uma ponte que tem que durar, por exemplo, 30 anos, 30 anos não, bem mais, né? Para uma, por exemplo, que tem que ser só durante o dia, destruir Aquela para nossa depois. é o que você falou, é ponte provisória. Depois ela lança a ponte de cimento normal e retira o material. Os painéis, os pensões, aproveita para outra, tá? Se for o caso. Ela é provisória, só mesmo para emergência. Passou o tanque, entendeu? Eu esqueci de perguntar pro senhor, qual que era a região lá que o senhor tava? Eu estive na região eu falei, ali era, como é que fala? Tipo assim, Araxá, região de águas minerais. Água quente, eu esqueci o nome que se dá agora. Região vulcânica lá perto, né? Vulcânica, eu acredito, porque a água vinha quentinha lá da montanha. Nós passamos em Porreta Terme, minha seção de engenharia. Era uma cidade de Guaraxá, Poços de Caldas, entendeu? São Lourenço, tinha água natural. O que eu lembro é o que eu estou te falando, viu? Esse treinamento, não tivemos treinamento nenhum. Centro de engenharia. Treinou lá.
fazendo ponte. Não teve... eu tive sargento, fui na escola, fiz na escola de engenharia lá do americano. Eu e mais uns colegas, eu tinha o diploma aí. Era Engineer Training School, quer dizer, escola de treinamento de engenharia, né? Lá numa cidade, fora da linha de frente. Nem falava em guerra. Agora, treinamento, não sei se o infante treinou, mas o infante já a profissão do infante é diferente, né? Rastejar, atirar, eles fazem normalmente, né? Eu nunca tive no regimento de infantaria, nunca. Eu vou lá, ia lá, no sexto, Caçapava, para comemorar todo ano. O sexto aí, Caçapava. Quer dizer que o senhor participou de Montes também? Montes foi combate de 14 horas sem cessar. Fogo cerrado. A última resistência alemã. Aqui comemora-se 21, tomada de Monte Castelo. O senhor participou dessas operações também? Estive lá. Só que não participei, isso aqui já é mais a infantaria. A gente trabalhava na nossa parte, né? Pontes, armadilha, minas, tinha minas de armadilha. O alemão foi em armadilha de tudo que é lugar. Você pá, na privada, na porta, tinha uma mina de pessoal. Ela tinha não sei quantos chumbinhos dentro dela e ela explodia, levantava, quebra-canela. Eu sei. Você ouviu falar quebra-canela? Por exemplo, ela levanta e tem milhares de pequenos, pequenos compartimentos de chumbo, né? De chumbo. Que vai pra todos os Quer dizer, lados, ela não mata, ela tira o cara incapacita. do combate. Ele diz, sem perna, o que você vai fazer na linha de frente? Eles põem lá na terra, assim. Eu não vi, pessoal, porque não é da minha raça. Mas é isso aqui, ó. O cara pisa, ela explode, levanta. Mina TS, né? Schumaine que chama. Não sei o que quer dizer, Schumaine. Antipessoal. E tinha aviação, nossa, funcionou bastante. Metralhava o alemão na casa, lá dentro da casa mata, 10, 20 metros. Você via a ponto 50. Ele descia assim. É louco. É que Santa Fua, já ouviu falar? Sim. Santa Fua. Nossa cobra e a aviação Santa Fua. Eu tenho um sobrinho que é formado lá na Embraer. Está lá em Pirassununga, capitão da reserva da aeronáutica. Formou lá. Ele formou na escolinha aqui, foi para fez a escolinha. Mas já está com 88 anos. Está meio já perdendo o controle. Tá vendo? Ele é de 37. Piranguinho também. Piranguinho deu um coronel, Laurides, deu o capitão Dias e 2 pracinha, Antônio e Passos. E o senhor? Para a Itália. Laurides não foi nele. Laurides é depois da guerra. É novo, de 1950, o coronel Laurides. Você conheceu? Eu conheço o coronel Laurides. Ele era o comandante do batalhão. Gente fina, né? Sim. É muito. Eu não chamo ele de Laurides. Não chamo. Ele é presidente da Missul. Viu? Se precisar de alguma coisa da Missul, fala com ele. Viu? O coronel Diniz é da Academia de História, né? Tem
Dois O diplomas. Frederico é da Missul? É? O Coronel Frederico é da Missul? Frederico é sócio, sei que é lá da Missul. Eu sou sócio, não pago mensalidade. De vez em quando tem um almocinho, né? A gente vai, brinca um pouco. Ele gosta muito de ouvir isso aqui, sabe? E ele diz, eu te adoro. Ele falou, eu sou coronel do Exército, baseado em você. Ele falou. E só chegar perto dele, ele já fala a mesma coisa. Em 63, nós instalamos o município Piringuinho, né? Foi criada. Ele viu lá, e tinha 13 anos, eu fardado, primeiro-tenente, ele falou, e aí ele curtiu aquilo, e foi pro exército. Pai, roceiro, mãe roceira, coronel. E tem o senhor como inspiração, né? Coisa boa. Ele falou disso, eu inspirei, achei bonito, falei, a farda nossa não é, de fato, chama atenção, né? Eu era primeiro-tenente, eu saí da reserva como capitão. E olha lá, não tem estudo. Você sabe o que eu fiz? Admissão, em 38, em BH. Só. Pobre. Terceiro ano primário de Piranguinho. Passei 5 anos à toa aí na rua, atrás de boi, de vaca. Fui fazer a admissão lá com a turma, em 38, 5 anos depois. E passei bem. 6º lugar. Esse é o curso que eu tenho. E mais a vivência, é a vida, é o mundo. Matheus. Mas é bom que o senhor foi autodidata, né? Aprendeu sozinho, coisa boa. Sozinho. Nunca pratiquei ato indecoroso. Lá na Itália mesmo, eu só pratiquei um lá que eu já confessei. Falei com o padre, eu cometi isso, lá na guerra. Aí falei, já está perdoado, Deus a perdoou. Na guerra é guerra. Só. Nunca briguei com ninguém. Aquela turma ali, você viu? Todos amigos. Todos. Sargentada. Nunca discuti. Porque lá fomos colegas. Nunca discuti com ninguém. Patrulhei o quartel. Comandante de guarda. Sargento de dia. Lavei baia aí. Lavei a baia que teve, você não lembra. 47 o quartel passou a engenharia. Até aquela data tinha uma companhia de equipagem. Tinha 300 animais só. Lavava baia, lavei baia. Tudo que soldado fez nesse quartel aí, eu fiz. Hoje, viu? Tudo que um soldado, colega, fazia, tem um vivo só, eu e esse. Está lá no asilo, chama-se Pompeu. E esse expedicionário, se você quiser, dá uma... Ele, não sei se ele aceita fazer isso. Zé Rodrigues Sobrinho, lá da Varginha, viu? Eu tenho o telefone dele aí, tem... É Zé Rodrigues Sobrinho, viu? Ele não é normal, mas ele foi fiscal do Estado. Foi... De renda, fiscal de renda. Deram emprego, ele tinha curso superior, deram um emprego bom para ele. Eu não tive. Eu continuei, falei, vou continuar aqui. Quando falou lá no Rio, põe meu nome aí que eu vou continuar. 47, segundo sargento, 51, primeiro sargento, 56, subtenente, 57, segundo tenente. E saí com 41 anos de idade do Exército, em 64. Sabe, mano? E o que o senhor fez depois do Exército? Pera aí, vamos... Fiz coisas.
durante o final da guerra, depois que a Alemanha já tinha perdido a guerra, o que o senhor fez naquela época? O senhor falou meio que tinha ficado Eu vim pro quartel. Fiquei no quartel. Os colegas deram baixa, todo mundo queria ir embora para casa. Eu falei, não, tenho uma esposa e um filho para manter. Eu continuei na carreira militar. Até 64, saí capitão, que hoje sou da reserva, da Bandeira. Eu continuei, só. Aí, por exemplo, terminado a guerra, o senhor ficou um tempo lá também? Ou, por exemplo, o senhor falou que ficou no Rio de Janeiro também, não ficou? Não, lá nós ficamos, terminou em maio lá, né? Nós embarcamos lá em julho, 6 de julho, faltaram 10 dias para um ano na Itália. Nós embarcamos 16 de julho de 44, meu escalão, que era para o escalão, né? Embarcou no dia 1º, 6 de julho de 45. Chegamos no Rio 16 de julho, 10 dias de viagem. Aí reduziu aí. Chegamos no Rio, do Rio eu vim para Itajubá de novo. E continuei a carreira. Aí continuei subindo os degraus. Fazer o quê? Não tinha emprego, né? Foi o emprego que eu arrumei, que Deus me orientou. Ninguém me orientou, não. Foi eu e Deus. Ele falou, vai para aqui. Fogo, viu, Matheus? Quando o senhor chegou no Rio de Janeiro, teve festa, né? Porque eu vi que teve quando os pracinhos chegaram no Brasil, teve uma movimentação grande. Teve tentativa de desfile, mas ninguém desfilou. Pelo meu escalão, o serviço do deixar. Entraram no meio, abraçando, cada um. Eu fui para Deodoro, eu e meu pelotão. Depois de Deodoro eu vim, aí extinguiu o nono BE, eu vim fiquei lá em Marechal Hermes, 5 meses, 4 meses, esperando retorno. Eu e mais alguns colegas de Mato Grosso, porque o nono BE foi criado em Aquidauana. Tem muita gente que foi para lá antes da guerra. Eu peguei o nono BR Entre Rio, já. De lá de Entre Rio, Rio de Janeiro, Itália. O senhor falou que foi dispersado, sabe que não foi pelo governo do Getúlio Vargas mesmo? Porque naquela época era ditadura do Estado Novo, não era? Era. Ele não queria descarregar. Mas estudantes foram para a rua e obrigaram. Tá? Aí abriu a porteira. Eu achei que o Brasil não precisava ter mandado 25 mil. Você não acha que foi demais? Foi demais, eu acho. Está pagando até hoje, não está? A dívida, alimento, cigarro, todo dia, café, chocolate, chiclete, papel higiênico, todo dia na hora do café. Não faltou um dia. E, capitão, muito obrigado pela entrevista concedida para mim, viu? E para a Futura FM no programa Dono de Resende. Muito obrigado mesmo, viu? Tem nada que agradecer, é um prazer, viu? A gente relembrar o passado é muito interessante, viu? Vive-se, eu acho, no meu ponto de vista, apesar dos meus 96 anos, mas muita coisa ainda está gravado na minha mente, viu? Agora eu queria te falar sobre o nosso amigo. O senhor falou que tem um recado final, né? Qual que é o nosso amigo Bolsonaro, meu colega lá de farda, abre a porta dos hospitais para os veteranos da FEB, que eles estão precisando, viu? A consulta está caro, já desse eu paguei 92 mil sobre uma cirurgia. Eu agradeço, baixa um decreto aí. Tem poucos, eu acho que tem poucos, né?
já de antemão, agradeço sua atenção, viu? E, capitão, muito obrigado mesmo. Olha. É porque agora isso aí vai ficar como registro histórico das memórias que o senhor teve durante a guerra mesmo. Vai ficar, por exemplo, para a posteridade, para quem quiser, para quem tiver curiosidade. Eu tenho uns 20 bisnetos. Tem bisneta com 18 anos. Está lá em Porto Alegre, fazendo faculdade. Fala direito. Não, ela está fazendo. Não é diferente. De indústria, viu? E ali estão nós participaram da Segunda Guerra, os generais, viu? Se você quiser ver. E no mais, eu muito obrigado também pela gentileza da sua entrevista, viu? E peço desculpa, alguma coisa que falhou, mas eu estou aqui mais uma vez presente a qualquer entrevista que vier, eu atenderei com muito prazer, viu? Muito obrigado. Agora voltando com o programa Dom de Resende.